Olá, gente, tudo bem? Vamos continuar falando sobre altas habilidades agora. Vamos falar agora sobre as confusões diagnósticas. O tanto que eles estão inclusos em outros diagnósticos que não pertencem a ele. Então, como se fosse vestir uma roupa 46, sendo que o seu número é 40, ou o inverso, vestindo 38 num corpo que é 44. Quer dizer, são vários diagnósticos que não competem a eles. Tá bom? Aqui é a doutora Télia Rubia, neurologista, falando com vocês. Bem, gente, no último vídeo eu falei para vocês sobre algumas características dele, perfis deles, né? Porque as pessoas acham que é só uma questão de aprender rápido, e não é. Meninos, pais chegam desesperados no consultório. E quando não chega na infância, os adultos vêm em meu consultório com diagnósticos diversos. Doutor, eu tenho autismo. Doutor, eu tenho TDAH, eu preciso de remédio para TDAH. Doutora, eu não consigo ter foco em nada, eu não consigo ter foco no meu trabalho. Eu começo uma coisa, não termino, começo outra, não termino. Eu só posso ter TDAH, doutora, né? Às vezes chegam com quadro de depressão gravíssima. Já peguei pacientes com um perfil de altas habilidades com o psíquico totalmente deteriorado, com quadros semelhantes a toque, transtorno obsessivo compulsivo, né? Depressão grave, transtorno de ansiedade, uso de drogas, vícios, alcoolismo, toda forma de distúrbios, TDO, diagnóstico de transtorno de conduta, né? Então, assim, são milhares de diagnósticos que chegam no consultório e o que acontece, né? O que ocasiona isso é justamente os diagnósticos errados, conduções erradas, né? E até mesmo pela própria manipulação desses indivíduos em relação à família, em relação aos profissionais. O que acontece? Vamos começar com o TDAH. O TDAH aumenta a velocidade de processamento mental. É a chamada síndrome do pensamento acelerado congênito, né? Então o paciente acelera muito o mental. E por que fica agitado? Porque a partir do momento que o mental está acelerado, o corpo físico tende a acompanhar, a querer acompanhar o mental. Então, geralmente são crianças agitadas. Só que no TDAH você tem um aumento da velocidade de processamento mental em detrimento das outras áreas da cognição testadas, né? Então, por exemplo, memória, linguagem, a organização perceptual, etc. E aí o que a gente tem com isso, né? Se eu tenho a velocidade de processamento mental e as outras áreas não acompanham, a principal consequência disso é déficit de aprendizado. Gente, pelo amor de Deus, não existe diagnóstico de TDAH sem déficit de aprendizado. São pessoas que não conseguem fazer nada com eficiência. Não existe TDAH seletivo, não existe TDAH somente para aquilo que eu não gosto. Se eu tenho TDAH, eu tenho para tudo, gostando ou não gostando. Eu vou ser ineficaz em tudo. Eu começo e não termino nada, minhas notas são terríveis, eu tomo pau, eu não consigo ir para frente, eu não consigo ser bom em nada, né? Arrebenta a capacidade de autoestima, né? De confiança, de determinação do indivíduo. O TDAH coloca o indivíduo lá na outra ponta, com o QI abaixo de 70, e a gente pode corrigir isso principalmente medicamento, né? O TDAH verdadeiro, você dá o remédio, o paciente deslancha. Então vocês têm que entender que tem muito alto habilidoso sofrendo diagnóstico errado de TDAH. Porque qual é a diferença? No caso, o que me faz ficar agitado? O aumento da velocidade de processamento mental.
Qual é o erro? O erro é considerar que tudo que aumenta a velocidade de processamento mental, então é TDAH. Aumentou a velocidade de processamento mental, é TDAH. É a minha grande crítica em relação aos critérios para o diagnóstico de TDAH no DSM-5. É considerar que somente o TDAH aumenta a velocidade de processamento mental. Se você pegar um transtorno bipolar, você vai ter um aumento na velocidade de processamento mental. Tudo que aumenta a velocidade de processamento mental vai aumentar a minha atividade, minha hiperatividade física, motora, que o corpo físico tende a acompanhar o mental. Então, o grande erro é esse. Transtorno bipolar aumenta. Se você pega um paciente em estado de mania do transtorno bipolar, ele é uma pessoa agitada, fala sem parar, verborragia, né? Começa uma coisa, vai para outra, só que de uma maneira patológica e com outros sintomas associados. Fica fácil fazer o diagnóstico diferencial. Se você pega uma pessoa com uso de droga, cafeína ou qualquer droga psicomotora que aumenta a velocidade de processamento mental, você vai ter um quadro de hiperatividade. O transtorno de ansiedade aumenta a velocidade de processamento mental. Só que não seria capaz de fazer isso desde a infância, então é fácil o diagnóstico diferencial. Agora, o paciente com altas habilidades também aumenta a velocidade de processamento mental, minha gente. Só que em vez de fazer igual ao TDAH, somente velocidade de processamento mental, ele vai aumentar tudo. Ele aumenta tudo. Então aí o paciente fica com alto processamento mental, só que todas as outras áreas acompanham. Como todas as outras áreas acompanham, eu não tenho déficit de aprendizado. Só que o paciente com altas habilidades, que ele não está na área de interesse dele, vocês lembram que eu te falei? Que eles têm hiperfoco para aquilo que interessa e para aquilo que não interessa, Marte é o lugar mais próximo que eles estão. Aí eles têm um pensamento arborizado. E aí eles vão ter os mesmos sintomas do paciente com TDAH. Aí você tem aquele indivíduo que tem interesse na área de coordenação macro, né? Traduzindo esportes, dança, qualquer outra coisa que envolva o movimento. É típico aquela pessoa, né? Aquela criança que ela aprende a andar de patins sozinha, aprende a andar de bicicleta sozinha, aprende tudo sozinho, né? Faz barra com 3 anos de idade, sobe em tudo, é típico. Em compensação, vende a mãe para não ter que ler. Aí o que acontece com essa criança? Ela vai usar todo o poder de manipulação dela para não fazer o que ela não gosta, não quer fazer o que ela não gosta. Então você tem indivíduos com interesse na área de coordenação macro, né? Que chega na escola, chega os professores todo mundo querendo, né? Falando que o menino tem dislexia. Ou que ele tem TDAH, porque ele não fica quieto dentro de sala de aula. Gente, não tem interesse. E olha, pode ser o Einstein, que se não pegar para ler, sentar e ver o que ele está fazendo, ele não vai aprender, ué. O paciente com altas habilidades não nasceu sabendo, não, gente. Ele tem que ver para aprender. Ai, tem dificuldade, porque manipula, né? Ai, tem dificuldade, eu não consigo, e chora. É o tipo da coisa, quando eles não gostam, né? Eles choram, que eu não consigo, que não sei o quê, porque são persistentes, eu não quero. E aí leva 50 minutos, 1 hora chorando. Quando você não abre mão, porque tem que ter firmeza, eles fazem 10 minutos. Aí eles vão manipulando, vão montando aquela realidade. Ai, eu tenho dificuldade. Ai, eu tenho dificuldade. Quando eles descobrem o jeito de manipular, eles vão usar. E depois o engraçado é que eles mesmos acreditam na mentira que eles estão falando. Eles montam aquela situação, depois eles mesmos acreditam naquilo. E aí fica como deficiente. Aí nisso a mãe já levou em neurologista, que falou que tinha TDAH, que falou que tinha dislexia, que falou que tinha descalculia, porque, né, ele foi aquele que detesta matemática, gosta de língua. Aí chega o menino, doutor, ele tem TDAH. Ele tem TDAH? Tem. E aí, como é que é as notas dele? Em linguagem
Ele lê não sei quantos livros, mas matemática, isso, aquilo outro. Doutor, é um fracasso, não fica quieto nem nada, tem TDAH, tá tomando Ritalina. Eu falei, mas que raio de TDAH seletivo é esse? Só tem TDAH para as outras coisas, mas para ler e sentar a bunda na cadeira e ler não sei quantos livros, não tem TDAH? Que história é essa? Ou aquela criança que não dá para nada na escola, mas desmonta e monta tudo, conserta não sei o que, não conserta, fica horas montando e desmontando determinadas coisas, mas tem TDAH na escola. Mas que raio de TDAH é isso? Seletivo é esse? Ninguém se pergunta. Então, gente, primeiro, TDAH é déficit de aprendizado. Não existe TDAH que o menino passa de ano, faz faculdade, doutora, tem TDAH. Me dá aí um remédio para passar no concurso. Ah, pelo amor de Deus, me poupe. Vai dar um jeito de treinar o seu mental. Tá com o mental que tá um potro selvagem. Pensa o que quer na hora que quer, do jeito que não quer. E aí, o que acontece? Né? Não consegue fazer o que não gosta, porque foi acostumado a vida inteira só fazer o que gosta. Só fazer o que dá desafio. O que não dá desafio, então eu não consigo. Então é um mental mal educado, né? Manipulou a vida toda, manipulou o pai, manipulou o professor, manipulou o psicólogo, porque, gente, tratamento psicológico para esses indivíduos não funciona. As técnicas que tem na psicologia. Pelo simples fato de que eles são extremamente manipuladores, com uma alta capacidade de associação, uma alta capacidade de abstração. Então ele vai fazer o psicólogo ver o que ele quer que eles vejam. Ah, meu filho, é um fracasso, não muda 1 milímetro. Não muda 1 milímetro. Por quê? Porque manipulou o psicólogo. Terapia normal não funciona com eles. Viu, papai? Viu, mamãe? Não funciona. Nem adianta. Perda de tempo e dinheiro. Sinto muito pelos psicólogos. Vocês não fizeram ainda uma técnica que funcione com esses indivíduos. Porque ninguém olha para eles também. Não são culpa deles. Talvez nem de vocês que estão na ignorância, né? É por isso que eu já estou querendo despertar para esse assunto. Isso aqui não é para finalizar. Isso aqui é para começar a atrair a atenção das pessoas que mexem com educação, dos médicos que atendem, né? Pediatra, psiquiatra, neurologista que atende esse tipo de indivíduo. Cuidado, vocês estão fazendo com certeza um monte de diagnóstico errado de TDAH em detrimento de altas habilidades. No próximo vídeo eu vou falar sobre outra doença. Um abraço para vocês, Deus os abençoe.